Band Litoral está de volta e vamos direto a essa polêmica em Pontal do Paraná. A Conseg de Pontal e a ACIAPAR protocolam junto à OAB e ao Ministério Público pedido de informações sobre a denúncia de que teriam manipulado uma tribo indígena a fazer um pedido contra a construção da faixa de infraestrutura. Na última reunião, nós recebemos uma denúncia sobre um indígena chamado Marciano Rodrigues e que ele teria sido cooptado pela doutora Camila, né, que é uma advogada que representa o Observatório Justiça e Conservação, e, de acordo com a declaração dele, também pela doutora Priscila Cavalcante, que representa o Ministério Público do Meio Ambiente do Estado do Paraná. O que diz nessa denúncia? Que ele teria sido enganado, que ele teria assinado uma procuração para a doutora Camila e que na ação pública, né, o escopo da ação é diferente daquilo que lhe foi dito. Automaticamente, ele fez uma declaração pública. Essa declaração, inclusive, foi juntada ao processo que corre na Justiça Federal, pedindo, inclusive, o seu encerramento. Por quê? Porque não era aquilo que ele queria fazer. Foi dito para ele que ele seria apenas um processo para fazer uma oitiva dos índios, nesse sentido, né, que a FUNAI pudesse ouvi-los, e que não tinha, no primeiro momento, nenhuma relação direta com impedir a obra da faixa de infraestrutura e muito menos do Porto de Pontal do Paraná. Recebida a denúncia, não podemos ser omissos, não podemos negligenciar, fizemos, né, o encaminhamento à OAB, pedindo, obviamente, esclarecimento sobre a atuação da advogada Camila, e também estivemos na última sexta-feira no Ministério Público e protocolamos, né, junto à ouvidoria, com alvo a corregedoria, para que o doutor Moacir possa também estar apurando essas informações. Importantíssimo sempre deixar muito claro, né? Nós não temos competência para julgar ninguém. Portanto, encaminhamos às autoridades que têm essa competência e que devem, por obrigação, apurar esses fatos. Na verdade, o que consta na denúncia é que teriam cooptado essa associação indígena para uma representação em ação pública que supostamente solicitava o direito de oitiva dos indígenas dos municípios de Paranaguá e Pontal do Paraná, junto ao processo desenvolvido pela FUNAI com o objeto da autorização da execução das obras da faixa de infraestrutura e do Porto Pontal. Ocorre que o representante dessa associação indígena se anunciou enganado pelo Ministério Público e pelo Observatório de Justiça e Conservação, pois a ação solicitava uma liminar de suspensão das obras da faixa da infraestrutura e do porto, totalmente diferente do que lhe fora inicialmente dito. Evidentemente, ao tomarmos conhecimento da documentação, apoiamos integralmente a iniciativa do Conseg de Pontal de encaminhar essa denúncia à OAB e à Corregedoria do Ministério Público do Paraná. É um fato extremamente grave, Samir. Deve ser esclarecido à luz da lei. Fatos como esse não põem em dúvida ações anteriores, como estas que têm o único objetivo de procrastinar o início das obras da faixa da infraestrutura e do porto. Nós, comerciantes de Pontal do Paraná e a comunidade, de um modo geral, estamos esperando ansiosamente essas obras para modificar a questão econômica do nosso município, que realmente está no fundo do poço, um caos de verdade. Tudo indica que essa denúncia é verdadeira. A verdadeira verdade vai aparecer, o que nos leva a crer que esse imbróglio deve se encerrar com essa denúncia. O que nos leva a acreditar. Veja só, a emancipação de Pontal do Paraná ocorreu há 23 anos. Não tivemos tantas dificuldades como estão enfrentando para criar um terminal portuário na nossa região. Então você veja que é uma perseguição desse grupo contra o desenvolvimento da nossa região. Não digo só de Pontal do Paraná, mas de uma região do litoral do estado. Olha, conforme informamos no último programa, o Band Litoral vai estar em cima desses fatos. As acusações são graves,
abrimos o microfone do nosso programa para a doutora Priscila, que se manifestou dizendo que não queria se pronunciar no caso, e o Observatório de Justiça e Conservação nos enviou uma nota. O Observatório de Justiça e Conservação é uma entidade sem fins lucrativos, que trabalha pela legalidade e transparência contra a corrupção na área ambiental e a favor de interesses sociais coletivos. O Observatório afirma que as acusações que envolvem a entidade, bem como o Ministério Público do Paraná, são inverídicas, abusivas e que existem provas que sustentam esse posicionamento. Um pedido formal de esclarecimento aos envolvidos nas acusações já foi feito à Vara Criminal de Curitiba. Vamos aguardar o desenrolar desses fatos, porque, como eu falo, são graves. Nós estamos falando do futuro de uma cidade, nós estamos falando de uma obra de muito vulto, nós estamos falando da sobrevivência de Pontal do Paraná. Como eu já disse aqui, respeitamos a opinião pessoal, tanto da advogada, do observatório, da doutora Priscila, mas elas não podem estar acima da lei. Não estamos fazendo nenhum tipo de acusação, como eu já disse, são denúncias e que vão ser apuradas. Continuo aberto aqui os microfones para a doutora Priscila, para o CONSEG, para a CIAPAR, para o observatório. Agora, uma coisa é clara, tem que ser esclarecido, porque é um fato muito grave para uma situação de vulto de grande proporção.